Salve galeras, beleza? Tamo junto mais uma vez aqui no nosso curso de Física, olha só que legal. E eu queria trocar uma ideia com você hoje sobre o tema ondas, beleza? Então olha só que legal, hein? Vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, eu queria que você observasse que a gente costuma definir muito nas aulas de Física o que é um meio. Meio é um lugar, vácuo é um meio, vidro é um meio, ar é um meio, corda é um meio. A cada ponto de um meio, nós podemos associar várias propriedades físicas, beleza? Então, em um ponto de um meio, eu posso associar grandezas físicas como temperatura, densidade, posição, potencial elétrico e várias outras grandezas. A partir do momento que você provoca a alteração de uma dessas grandezas, a gente vai dizer então que nós fizemos uma perturbação, beleza? Então vamos lá, a gente costuma definir a partir disso o que é uma onda. Onda é toda perturbação que se propaga por um meio. Por exemplo, imagina a seguinte situação, olha essa animação que eu estou colocando aqui do seu lado. Imagina que você tem uma torneira e essa torneira ela está gotejando em uma superfície já com água, por exemplo, em uma bacia que já contém água. Legal? Você vai observar que essas gotinhas, ao caírem no meio água, provocam uma perturbação em um ponto do meio. O ponto onde eu tenho as gotinhas de água caindo, certo? Você está observando na animação que essa perturbação está se propagando pelo meio água? Por isso, então, nós vamos dizer que esse é um exemplo de onda. Onda, toda perturbação que se propaga por um meio. Agora, tem uma propriedade muito incrível para toda e qualquer onda, beleza? Dá uma olhadinha nessa outra animação. Nessa segunda animação, eu coloquei para você, uma espécie de corda, tá vendo? Tá vendo esses pontinhos vermelhinhos na corda? Legal? Agora, observa que tem outros pontinhos em verde em destaque nessa corda. Beleza? Percebeu tudo isso? Pois é, agora eu quero que você visualize o seguinte. Eu vou produzir perturbações nessa corda. Você conseguiu perceber que os pontos da corda só estão oscilando para cima e para baixo? Você está observando que eu perturbei a corda e essa perturbação está se propagando. Esse efeito de movimentação é a propagação. Você está conseguindo observar que a onda passa, a propagação acontece, mas não ocorre transmissão da matéria? Por exemplo, os pontinhos em verde nessa corda não se movimentam junto com a onda. Eles apenas oscilam para cima e para baixo, mas eles não acompanham a onda. Isso é uma das mais importantes características de toda e qualquer onda. Toda onda transporta energia sem transportar matéria. Beleza? Isso é muito legal. Então, galera, agora a gente precisa bater um papinho sobre as famosas ondas periódicas, tá bom? Olha para essa animação que eu estou colocando aqui do lado. A gente já discutiu o que é uma onda. Perturbação que se propaga por um meio, ok? Até aí tudo bem. Agora, repara o que nós vamos fazer aqui agora. A gente vai provocar várias perturbações, várias ondas. Só que essas ondas todas têm um padrão. Elas se repetem e essa repetição está acontecendo sempre dentro do mesmo intervalo de tempo. Ou seja, tem o mesmo ritmo para cada ondinha que nós estamos fazendo. Você observou? Pois é, isso é um exemplo que nós vamos usar para poder entender o que são ondas periódicas. Agora, uma coisa que você precisa lembrar é que todo fenômeno periódico, ondas periódicas, movimento circular e uniforme, tudo aquilo que é periódico, ou seja, tudo aquilo que é repetitivo e tem a repetição sempre no mesmo intervalo de tempo, é estudado, analisado por duas grandezas físicas: período e frequência. Período é o quê? Período é o tempo que eu levo para fazer uma repetição. E frequência é o quê?
frequência é o número de repetições que nós fazemos em um certo instante, em um certo intervalo de tempo. Legal? Então, por exemplo, se eu estou fazendo o movimento de sobe e desce com a minha mão em 1 segundo, eu vou dizer então que esse sobe e desce, se for repetitivo, se for periódico, a gente vai estar construindo um fenômeno periódico cujo período é de 1 segundo, tempo que eu levo para realizar um ciclo. Repito, se o tempo que eu levei para fazer o movimento de sobe e desce com a mão foi de 1 segundo, então o período é de 1 segundo. Agora vamos lá, um outro exemplo de um fenômeno periódico, o estalar dedos, ok? Vamos supor que eu esteja fazendo um estalar dedo a cada 1 segundo. Então eu vou dizer que eu estou fazendo um fenômeno periódico com frequência de 1 RPS, uma repetição por segundo. Um RPS a gente costuma chamar de Hertz. 10 Hertz são 10 RPS. 10 Hertz são 10 repetições por segundo. Legal, né? Então, a gente vai trabalhar com ondas periódicas, citando sempre período e frequência. Legal? Agora, olha só que bacana, hein? Além da gente saber as definições de período e de frequência, é interessante a gente compreender também os elementos de uma onda. Dá uma olhadinha nessa foto que eu tirei daquela animação. Legal? Olha que legal, galera. Tá vendo esses pontinhos que eu estou destacando ali agora na imagem? Pois é, eles serão chamados de cristas. O que são cristas? São os pontos mais altos de uma onda. Os pontinhos que estão destacados agora, os mais baixos de uma onda, são chamados de vale. Legal? A distância entre uma crista e outra consecutiva, que é a mesma distância entre um vale e outro consecutivo, são chamados de lambda. Um Yzinho plantando bananeira. A gente costuma dizer que esse lambda é o comprimento de onda. Tá vendo a altura de cada morrinho desse que eu estou traçando agora na imagem? Pois é, essa altura é chamada de amplitude. E a amplitude tem a ver com o nível energético da onda. Quanto maior a amplitude, maior a alturinha desse morro, mais energia a onda tem. Legal? Outra coisa muito importante que a gente tem repara aqui comigo que as ondas, olha para a animação que eu estou botando agora para você. Repara que elas têm uma movimentação. Se elas têm uma movimentação, uma propagação, então elas têm uma velocidade. Então é possível calcular a velocidade com que uma onda se propaga em uma corda. Legal? Para você fazer essa continha, você vai precisar usar, por exemplo, a relação envolvendo o período e o comprimento de onda, ou a forma mais comum, a forma mais utilizada é a relação envolvendo a frequência e o comprimento da onda. Legal? Essa aqui é chamada de equação fundamental da ondulatória. Eu queria que você tentasse visualizar a forma como a gente encontra essa velocidade. Legal? Então, para encontrar essa velocidade, você precisa saber o comprimento da onda e a frequência da onda. Sistema Internacional de Unidades, nós trabalhamos com a frequência em Hertz. Legal? Mas é muito comum os exercícios apresentarem para nós os múltiplos do Hertz. Dá uma olhadinha nessa tabelinha que eu coloquei. Kilohertz, megahertz, gigahertz são os mais comuns, tá bom? Então, quilo, 10 a terceira hertz. Beleza? Dá uma olhadinha. Mega, 10 a sexta hertz. Beleza? E giga, 10 elevado a 9 hertz. Legal? Então, quilo, 1000, mega, milhão, giga, bilhão. Legal? O lambda, comprimento de onda, tem que ser trabalhado em metro. E a velocidade vai ser dada em metro por segundo, Sistema Internacional de Unidades. Legal? Galera, então, espero que você tenha curtido o nosso vídeo, beleza? Espero que esse seja muito útil para você durante esse processo de quarentena, tá? E faça favor para mim, dá uma olhadinha no material que eu estou deixando em PDF para você, beleza? Valeu!